Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para dar mais notícias da guerra na Síria. Na verdade, é sobre uma análise aqui que eu achei muito interessante no site Al Mayadeen, que é o site aqui que é uma das principais fontes que eu tenho aqui no meu canal sobre assuntos relacionados à guerra no Oriente Médio. Ele fala o seguinte: a normalização é a morte da soberania árabe, a Síria é o melhor exemplo. O que é normalização? Normalização seria o país aceitar reconhecer o Estado de Israel, né, que alguns países reconhecem, outros não, no Oriente Médio. E ele fala que como o Jolani, né, ele não usa esses termos, né, mas mostra como o Jolani passou de fantoche de Israel a vítima de Israel, né? Lembrando que Israel, embora a Turquia tenha sido ali a principal responsável pela derrubada do Bashar al-Assad, pela ascensão aí do Jolani ao poder na Síria, Israel também contribuiu muito, principalmente com seus ataques aéreos contra o exército de Bashar al-Assad. Mas vamos dar uma olhada aqui para a gente entender um pouco melhor. A normalização é a morte da soberania árabe. A Síria é o melhor exemplo. E eu já peço que você deixe seu comentário dizendo a cidade onde você está acompanhando o vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do canal e a mostrar o próximo vídeo para você. Robert em Lakesh argumenta que a normalização da Síria com Israel corroeu sua soberania, aprofundou a instabilidade e a transformou em uma ferramenta da política Estados Unidos-Israel. Um conto de advertência para o mundo árabe. Então, Robert em Lakesh é o autor desse artigo aqui. Vamos lá. Chegamos a um ponto em que não se pode mais negar que a liderança síria está à completa mercê dos Estados Unidos e seus aliados. Sua iniciativa de normalização, por meio do qual seus funcionários se reúnem com seus homólogos israelenses, não são negociações, mas discussões que visam alcançar a melhor implementação das ordens de Tel Aviv. Ou seja, ele está dizendo que não existe negociação entre a Síria e Israel. Simplesmente Israel dá ordens, dá ordens para a Síria, e se a Síria não obedecer, Israel ataca. Quando os Estados Árabes tomam a decisão de capitular a normalização israelense-americana e ao modelo econômico neoliberal, eles se preparam para uma perda da soberania e se tornam, na melhor das hipóteses, uma ferramenta para os formuladores de políticas em Washington. Se analisarmos os modelos jordaniano e egípcio, veremos que seus acordos não os salvaram da crescente instabilidade e do declínio econômico, particularmente no caso do Egito. No passado, a questão se tornou um grande problema quando o presidente Hosni Mubarak começou a vender gás para os israelenses. Agora o Cairo compra por meio de seus próprios gasodutos que reverteram o fluxo. Voltando nosso foco para a situação atual na Síria, não é sequer correto afirmar que ela se baseia no modelo egípcio. Na verdade, apesar de algumas semelhanças, a situação ainda é pior do que a do Sudão. E aqui é muito interessante, porque aqui ele mostra o que Israel fez contra o Sudão. Tá? É muito interessante, que é um assunto que eu também não conhecia, e ele fala bastante aqui nesse artigo. O Estado sudanês, após a queda de seu antigo líder, Omar Bashir, entrou em uma fase de transição na qual o Exército e a milícia das Forças de Apoio Rápido, RSF, concordaram com uma fase de partilha de poder. Durante esse período, a entidade sionista interveio para tirar vantagem da situação, fomentando relações com ambos os lados, mas particularmente com a RSF, do notório senhor da guerra, Remedit, dono das minas de ouro. O Sudão, trabalhando em estreita colaboração com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na época, conseguiu suspender as sanções, remover-se da lista de estados patrocinadores do terrorismo, né? Não vou falar essa palavra que o YouTube não gosta, receber alívio de sanções e ajuda, ao mesmo tempo em que quase abriu caminho para adotar o modelo econômico neoliberal, buscando empréstimos do FMI e do Banco Mundial. Khartoum prometeu que, em troca desses presentes dos Estados Unidos, eles se juntariam aos chamados Acordos de Abraão e iniciariam as negociações a portas fechadas com os israelenses. Isso está começando a soar familiar? Então, em abril de 2023, a guerra civil eclodiu e os israelenses se infiltraram para apoiar ambos os lados,
após terem secretamente fornecido à RSF capacidades militares que lhe permitiram equilibrar o poder no campo de batalha. Enquanto o Mossad apoiava a RSF, o Ministério das Relações Exteriores de Israel se inclinava para o exército sudanês. Ou seja, apoiando ambos os lados, né, e buscando lucrar com a guerra. Na Síria ocorreu quase o mesmo processo. No entanto, a maioria finge que nunca vimos a mesma história antes. A principal diferença, no entanto, é que o novo governo sírio de Ahmad al-Sharaa tem menos controles do que quando a RSF e o Estado sudanês comandaram um governo de unidade interina. O recente derramamento de sangue sectário em Suveida provou isso sem sombra de dúvida. Agora, existem milícias separatistas em Suveida que, na verdade, se coordenaram com as forças do exército israelense druso, que montaram uma sala de comunicações conjunta para ajudar a localizar alvos durante a última onda de derramamento de sangue. Enquanto isso, as forças de segurança sírias coordenaram a entrada de tanques em Suveida com os israelenses. Mas, mesmo assim, foram bombardeadas, resultando em até 700 mortos entre suas fileiras. Ou seja, o que ele está dizendo? Israel disse, né, que deixaria os tanques do Jolani entrar e bombardeou os tanques, né? Enquanto isso, a maioria dos drusos sírios e o público em geral se opõe aos laços com os israelenses. A entidade sionista encontra meios em ambos os lados e observa enquanto eles se massacram, tudo com o objetivo de enfraquecer ainda mais o país. Ahmad al-Sharaa era basicamente inexistente, pois parecia por mais de uma semana que a Síria estava caminhando para outra guerra civil, oferecendo apenas breves declarações antes do enviado dos Estados Unidos anunciar um acordo bizarro, alegando que Damasco e Tel Aviv haviam concordado com uma trégua. Foi especialmente estranho porque o anúncio não partiu inicialmente dos próprios sírios, mas também pelo fato de não haver guerra sírio-israelense. O que estava acontecendo é que as forças sírias estavam sendo estilhaçadas e obrigadas a recuar. A única relevância das forças do governo sírio residia em seu papel fracassado dentro de Suveida, onde perderam o controle e participaram de massacres de civis ao lado das forças tribais beduínas. Nunca na história conhecida de guerras, uma nação foi invadida, ocupada, sua capital repetidamente bombardeada, centenas de seus soldados destruídos, sem que o país atacado tenha reagido de forma alguma. As forças de Ahmad al-Sharaa não só falharam em disparar um único tiro contra seus ocupantes, como também não ameaçaram usar a força. Ou seja, depois que o Bashar al-Assad caiu, Israel pintou e bordou na Síria, fez tudo o que quis na Síria, sem receber um único tiro por parte do exército, do novo exército sírio, né? Lá vem esse frio de novo, essa tosse. Foi mal, pessoal. Pior ainda, em vez de responder, eles dão presentes aos israelenses, como os pertences do infame espião Eli Corém, reprimindo as forças da resistência palestina e declarando os muçulmanos e árabes seus inimigos, apesar de serem os únicos dispostos a defender a Síria. Enquanto isso, todos os grupos minoritários do país estão isolados e todas as comunidades sentem necessidade de portar armas e se proteger, já que ninguém confia nas forças de segurança mal treinadas e pouco profissionais. É assim que se parece a capitulação. Uma liderança que existe mais no Facebook, no X, antigo Twitter, no Instagram do que na vida real. Um banho de sangue sectário, sem estabilidade, sem unidade nacional, sem soberania e cujos líderes estão colaborando com a entidade genocida, violando todas as obrigações morais, regionais, nacionais, culturais e religiosas. Aí, cadê aquele pessoal que defendia a Revolução Síria, hein? Que defende até hoje a Revolução Síria como se fosse uma grande revolução. Aqui o que trouxe, ó. Isso é normalização. Isso é capitulação. É o que acontece quando vocês adoram aos pés de seus ocupantes. A Síria é o pior caso de todos, porque não há mais sequer uma nação unida ou uma causa que a ela pertence.
que ela represente, que no momento atual morreu. Somente por meio de uma frente de resistência unificada, a Síria se libertará. Pode levar tempo, mas este é o único caminho. Historicamente, o povo sírio resistiu aos otomanos, aos franceses, e até se reergueu depois que a Síria derrubou seu governo em 1949. Isso pode acontecer, mas será necessário que o povo sírio se una para superar sua situação difícil. Não há exemplos de onde a normalização com o regime sionista ou a capitulação total aos Estados Unidos salve uma nação em crise. Mesmo nos casos em que os Estados Unidos investiram trilhões em tentativas de estabelecer novos regimes, como o que aconteceu com o Iraque e o Afeganistão. Os únicos exemplos de onde o regime ainda não declinou ou sacrificou sua situação de segurança devido à normalização são os casos dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, mas ambos já eram imensamente ricos e nada mudou muito com a normalização. Entretanto, mesmo no caso dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, seu posicionamento como parte da aliança regional anti-Irã entre Israel e os Estados Unidos os coloca na linha de fogo e pode colocar em risco a estabilidade nacional no caso de uma guerra mais ampla. As posições atuais do regime na Síria são indefensáveis. Nem mesmo de uma perspectiva materialista e egoísta seria possível defender seus argumentos sem fazer ginástica mental. Não há profundidade estratégica nem demonstração de governança competente na direção que vemos a nação tomar, em um momento em que a unidade é mais necessária. Tá aí, pessoal. Mais uma vez, essa aí é o resultado, né, da derrubada do Bashar al-Assad. Eu falei que as coisas só iam piorar, mas aí, né, o pessoal não acredita, né? Aquele pessoal que comemorou a grande revolução síria, né? Olha o povo tomando poder, né? Uma tremenda mentira. E que agora a cidade síria, a Síria, o país Síria, é totalmente tomada pelo Estado de Israel, né? E com um fantoche idiota que só sabe fazer massacres contra suas próprias minorias dentro do país e não dá um tiro contra o Estado de Israel. Essa é a Síria aí. Cadê aquele pessoal que levantou a bandeirinha da Síria? Cadê? Cadê esse pessoal agora? Esse pessoal agora se esconde, né? Finge que não está vendo, finge que nada está acontecendo, né? Fia a cabeça na terra como avestruz de desenho animado, né? Certos partidinhos ridículos aí que apoiaram o golpe na Síria. Daí. Bom, pessoal, eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. Eu peço que você deixe seu comentário para que o próximo vídeo apareça para você. Aqui nós trazemos notícias que a mídia não dá sobre conflitos internacionais e também análises interessantes como essa aqui. Se você acha meu trabalho importante, doe qualquer quantia para o endereço do Pix que já aparece na descrição, já que esse canal aqui não pode ser monetizado devido aos assuntos sensíveis que a gente trata aqui. Até a próxima.